Olá, tudo bem? Eu vou falar sobre o nosso tema que nosso grupo escolheu, da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores. O tema que nós escolhemos é Arquitetura de Computadores para Jogos. Os integrantes do grupo são compostos por eu, Gabriel Martins Barbosa, Miguel Maia Torres, Guilherme Henrique Cavalcante Barbosa e Danilo Chiarelli Machado. Bom, vou falar aqui um pouquinho sobre por que os jogos impulsionam a evolução dos hardwares. Bom, os jogos, na sua maioria, eles são os catalisadores da inovação da tecnologia. Porque, querendo ou não, eles exigem gráficos impressionantes, desempenho extremo e a inteligência artificial sofisticada. Por exemplo, tem as arquiteturas modernas, elas são otimizadas pela baixa latência e a imersão total, permitindo experiências que eram impossíveis há poucos anos. Então, basicamente, se nós formos comparar um jogo de 15 anos de diferença, é algo totalmente diferente por conta dessa evolução do hardware. É, Aqui a gente tem um pouco sobre os gráficos, que eles renderizam em 3D em tempo real, com a qualidade cinematográfica, que, querendo ou não, quando você joga um jogo de última geração, é como se fosse um filme. O desempenho, ele processa a mente paralelo massivo para a fluidez externa, extrema, e a IA, comportamentos inteligentes e adaptativos em tempo real. Que, querendo ou não, pode ser de NPCs até eventos do jogo, por exemplo, chuva, tempestades, e os componentes principais de uma arquitetura para jogos. Então, cada componente ele tem um papel crítico na experiência do jogador. A CPU ele gerencia a lógica e a física e a IA. A GPU renderiza os gráficos complexos. A memória e VRAM garantem acesso rápido aos dados. E o SSD permite carregamento instantâneo de mundos abertos. Professor, aqui é o Danilo. Pode ver que eu não estou mostrando meu rosto, professor. Eu tive alguns imprevistos, né? De não saber que a minha câmera do computador não estava funcionando e a do meu celular também não presta e acabei não conseguindo mesmo um celular emprestado ou algo do tipo. Então resolvi fazer a apresentação, só que sem mostrar o rosto, né? E, bom, é isso, professor. Vou começar a minha parte, né, da tecnologia e otimização moderna. O hardware hoje ele é incrivelmente potente. Só que ele ainda não faz mágica sozinho. A arte de usar o software para extrair o máximo de desempenho desse hardware são as otimizações que nós temos hoje. Elas permitem o desenvolvimento, criam mundos e garante o tempo de jogos e aplicações rodem de forma fluida. É basicamente essa a otimização, em resumo, né? Vou falar dos tópicos agora que temos aqui. A Ray Tracing, assim, com mais sotaque em inglês, é uma revolução na forma de como os gráficos são renderizados. Em vez dos métodos tradicionais que simulam a luz, a Ray Tracing imita o comportamento físico da luz no mundo real. Ah, Só quem conseguiu hoje jogar com essa Ray Tracing sabe a diferença absurda que ela faz no jogo. Eu lembro quando eu jogava o Minecraft, né, no computador, que é o único exemplo que eu conheço, que quando você coloca ele com a Ray Tracing, é um absurdo a diferença, assim. O jogo ele fica muito mais realista, né? Mesmo sendo Minecraft, né? Chega a ser engraçado, né? A forma que ela funciona é com os caminhos, ela calculando o caminho de raio de luz. Cria reflexos e sombra de iluminação global com um realismo impossível de alcançar antigamente. Então, a tecnologia faz contas por um programa, né, para alcançar esse nível de realismo, né, que dá para se inserir em todos os jogos. Eu nunca joguei o GTA com Ray Tracing, mas nos vídeos que eu vejo no meu celular com o GTA sendo jogado com isto, é um absurdo, né? Vamos para agora aqui o segundo tópico, né? A DLSS e a FSR. Como podemos usar algo pesado como a Ray Tracing e ainda ter um bom desempenho? A resposta está em tecnologias de upscaling, como DLSS da NVIDIA e FSR da AMD. A ideia é simples. O jogo é renderizado em uma resolução mais baixa, o que é muito mais rápido, porque você tem menos quadro de pixels para carregar e etc. Mil outros motivos. Em seguida, o algoritmo inteligente calcula no FSR, né, isto,
ou uma inteligência artificial, que seria o DLSS. Ele reconstrói a imagem para uma resolução alta, como 4K. O resultado é um ganho massivo de FPS. Por quê? Você, você acaba só renderizando com a inteligência artificial, algo que tinha poucos quadros, né? eh, de, de, de renderização, né? Eu não sei a palavra que eu posso usar, mas você otimiza muito mais rápido, muito mais leve, né, na verdade, com uma IA fazendo isso para você do que o jogo em si sendo sempre o tempo todo desse jeito, né? Então é assim que o DLSS e a FSR funcionam, otimizando o jogo e não perdendo qualidade, que isso é incrível assim para mim. Vamos pular aqui para o tópico 3, que é DirectX e Vulkan. Para o jogo conversar com a placa de vídeo, ele precisa de uma linguagem ou ponte. Essa ponte, API gráfica, as duas mais importantes de hoje são a DirectX e a Vulkan. A DirectX da Microsoft é a API dominante no Windows e Xbox. Já a Vulkan é a API moderna, de plataforma aberta, que funciona em Windows, Linux e Android, conhecida por dar aos desenvolvedores um controle mais próximo do metal, ou seja, um controle mais direto e eficiente do hardware, o que pode resultar em melhor performance. Bom, não sei muito o que dizer sobre, porque já está bem explicativo, né? Gostei bastante como eu posso dizer, né? A pesquisa que eu fiz, ela me sanou tudo que eu precisava dizer. Não sei se precisa acrescentar mais alguma coisa. Agora, partindo para o nosso último tópico, o 4, processamento paralelo. Uh, a gente vai ver como tudo isso funciona, que é pelo processamento paralelo. Um processador de computador tradicional é ótimo em fazer poucas tarefas complexas, uma de cada vez, processamento serial. Já uma placa de vídeo, a GPU, funciona melhor de forma diferente. Ela possui milhares de núcleos pequenos feitos para fazer milhares de tarefas simples ao mesmo tempo. Isso é processamento paralelo. É perfeito para gráficos, onde cada pixel na tela pode ser calculado simultaneamente. Tecnologia como Ray Tracing e IA só são viáveis hoje graças a essa capacidade de processamento de dados. Até onde eu sei, que eu já dei uma mexida assim com o GPU, a memória dela, né, a forma que ela consegue pensar é tão rápida que quando você vai fazer programa grande ou tomada de decisão muito forte, o uso de uma GPU é muito brutal, assim. Então, nos jogos de hoje em dia, com esse tipo de renderização que a gente mostrou, né, do Ray Tracing, DLSS, FSR, tudo, a GPU conversando muito, né, que é o processamento paralelo, conversando muito com o processador, é uma diferença muito grande com o que a gente tinha antigamente, né? Vamos pular agora para o outro, um segundo aqui, que agora será a parte da CPU e a GPU, que é um bom gancho, né, do que eu já estava falando. É, embora ambos, né, CPU e GPU sejam processadores, eles funcionam diferente. No design e no tipo de problema que foram criados para resolver, eles são como dois tipos de cérebro diferentes. Trabalham juntos, um é estrategista, rápido, e o outro é superpotência de trabalho braçal. Vamos lá agora falar aqui sobre processamento sequencial. A CPU, a unidade central de processamento, e a CPU, o cérebro mestre do computador. Ela otimiza para que o processamento sequencial ou serial, isso significa que ela possui alguns núcleos, cores, muito mais potentes e rápidos, projetados para executar tarefas complexas, uma após a outra, em alta velocidade. Ela é responsável pela lógica geral pelo sistema operacional e por qualquer tarefa que exija decisões rápidas e complexas. Pense na CPU como um chefe de cozinha renomado. Ele é incrível em criar um prato complexo e sofisticado do início ao fim. Agora, partindo para a GPU, né, no processamento paralelo, no outro lado temos a GPU. Se a CPU é um chefe, a GPU é uma fábrica interna. A GPU é totalmente otimizada para fazer o processamento paralelo, em vez de alguns núcleos potentes. Ela possui milhares de núcleos mais simples. Ela não é boa em tomar decisões mais complexas, mas é imbatível em fazer milhares de cálculos simples ao mesmo tempo. Originalmente, isso era para desenhar pixels na tela, cálculos repetitivos, mas hoje usamos a capacidade para IA, simulações científicas e, claro, a Ray Tracing que mencionamos. Então, é basicamente aquilo que eu estava falando no outro slide, né? Não sem muita,
sem muito tirar nem pôr, né? Vamos se dizer. A parte de GPU, ela otimiza muito a funcionalidade do computador em jogos, né? E até hoje em dia como IA por conta do pensamento mais rápido, né? Por conta de não é memória RAM, né? Agora não me vem a palavra na mente, mas ela consegue ser muito mais rápido comparado ao processador. Mas o processador ainda precisa meio que, vamos colocar em aspas aqui, analisar, né, o que a GPU faz. A GPU manda, faz muito rápido e o processador vai ali gerenciando tudo certinho para não acontecer erro, bug ou algo assim. E é por isso que hoje a gente consegue ter gráficos e jogos muito realistas assim fora da casinha, né? E remodelagem, né, como pode dizer, usar jogos antigos refeitos, né? Hoje em dia também existe muito isso. Bom, agora a gente vai passar da integração da CPU e GPUs, né? A famosa APUs, né? Que por muito tempo a CPU e a GPU foram completamente componentes totalmente separados. Mas e se o juntarmos? Isso leva às APUs, Unidade de Processamento Acelerado, ou SOCs, System on Chip. Uma APU é um único chip que entrega os núcleos da CPU e os integra os núcleos da CPU e os núcleos da GPU no mesmo pedaço de silício. A vantagem disso é a eficiência, economia de espaço, reduz drasticamente o consumo de energia e permite que eles compartilhem memória de forma muito mais rápida. É por isso que consoles como PlayStation 5 e Xbox, além de notebooks modernos, são tão potentes e tão compactos. E isso você pode ver em tudo, né, que usamos. Então, os celulares hoje em dia também, eles já estão chegando nesse nível, né? Processadores de celular e tudo. Eu ainda não sei dizer porque eu não cheguei a fazer essa pesquisa, mas acho que daqui a pouco já vem placa de vídeo para celular, né? Então, da era moderna de jogos e tudo mais, eu acredito que o final seja isto mesmo. Nós vamos diminuir componentes e deixar eles o máximo de eficiência possível. Sempre, não sempre, porque como é muito novo ainda, né, essa parte, um dia pode mudar, né? Mas com essa tática, né, de usar a GPU para fazer processamento rápido e usando ela com os pixels e misturando ela com um processador, acredito que é uma forma muito eficiente, né, de maximizar o poder de jogos que nós temos, né? Diminuir o consumo de energia, né, que como eu falei agora há pouco, e diminuir o espaço. Que também ninguém quer ter um servidor em casa, né? Todo mundo pretende ter um gabinete, um PlayStation 5 que já é gigantesco se comparado aos outros, né? E por aí vai. E assim eu termino a minha apresentação. Não sei se eu enrolei, mas quando você pesquisa bastante sobre algo, é sempre bom levantar todos os pontos, né? Então, espero que entenda a quantidade de tempo que eu levei para explicar esses dois slides. E muito obrigado pela atenção, professor. Já vou desligando aqui. Desculpa por não conseguir mostrar o rosto, professor. Mas tentei de tudo para fazer o melhor aqui. Valeu. Boa tarde, eu me chamo Guilherme e eu vou falar sobre arquitetura em consoles e PC Gamer. A gente sabe que cada plataforma tem a sua forma de otimizar o desempenho do seu produto, só que todas elas buscam integrar a CPU com a GPU, porque assim a gente consegue extrair o máximo de performance possível. O PlayStation 5 usa a AMD Zen 2 com a RDNA 2, só que a diferença dele para os outros é que o SSD dele é muito mais rápido do que os outros, ele é muito potente. Já o Xbox Series X também usa os mesmos componentes do PlayStation, só que o que muda é a arquitetura dele ser unificada, o que facilita muito para desenvolvedor desse produto. E além disso, ele tem o Ray Tracing ativo, que é o que faz uma luz e uma sombra do jogo ser mais realista do que os outros. Já o PC, ele é muito personalizável, que ele pode usar Intel, pode usar AMD, pode usar a placa da Nvidia, da Radeon, e faz ele ser mais customizável. Você pode fazer um mais barato e um pouquinho pior, ou um mais caro e um pouco melhor. E além disso, ele aproveita muito da inteligência artificial em tempo real, com o DLSS e o FSR, que eles aumentam o desempenho do computador sem perder a qualidade visual. Agora, a gente vai entrar numa tendência mais recente, que é a renderização em nuvem. Ela também é conhecida como cloud gaming. Nesse modelo, o jogo não é executado no console ou no computador. Ele é executado dentro de um data center com muita máquina superpotente. Aí o jogador envia o comando pela internet e recebe de volta o vídeo em tempo real.
Ou seja, a gente pega o processamento pesado que acontece ao longo do dispositivo e mostra basicamente uma transmissão interativa, como se fosse um stream da Netflix ou algo do tipo, que você controla o jogo por essas máquinas. Boa tarde, meu nome é Miguel Maia e eu vou começar falando um pouco sobre a arquitetura antiga versus a arquitetura atual dos computadores e a evolução delas. Então, para começar, eu vou falar sobre a arquitetura antiga e a CPU single core limitada, ou seja, antigamente a gente só tinha um core na CPU, que é o que limitava a gente, por exemplo, a gente queria usar o Photoshop junto com o Google e isso ficava uma tarefa praticamente impossível porque ficava muito lento. Hoje em dia a gente tem multicore mais IA integrada, que por exemplo, se eu quero assistir um vídeo em 4K ou editar um vídeo em 4K enquanto eu jogo um jogo e escuto música, isso sim é possível, graças à evolução das CPUs nos dias de hoje. Os gráficos 2D fixos são outro ponto importante de falar em relação às GPUs, por exemplo. Antes a gente só tinha jogos como Pac-Man ou Mario, por exemplo, e hoje em dia a gente tem jogos programáveis com Ray Tracing. Isso é o que, por exemplo, permite a gente jogar Forza ou jogar Cyberpunk, por exemplo, com aqueles gráficos que a gente conhece de sombras ou reflexos. Então a gente chega perto de um espelho no jogo, a gente consegue ver cada movimento do nosso personagem e qualquer outra função que tenha dentro do Ray Tracing. Agora, sobre o armazenamento, a diferença do armazenamento entre a arquitetura antiga versus a arquitetura atual. Antigamente a gente só tinha os HDs, então, por exemplo, se eu quisesse copiar vários arquivos de um HD para outro, ou para alguma outra parte do meu computador, ficava muito devagar, então é muito difícil eu conseguir copiar todos os dados de uma vez e mandar ele para outro lugar. Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim, já que a gente tem os SSDs, que são ultra rápidos. Então, por exemplo, às vezes eu tenho 2 GB de dados e eu quero mandar eles para outro lugar, eu consigo fazer isso em questão de segundos, por conta da arquitetura atual. E para finalizar, a gente não tinha aceleração de hardware e hoje a gente tem streaming em tempo real, que por exemplo, eu consigo rodar os jogos na nuvem dentro do meu computador. Então, por exemplo, eu quero jogar um jogo que o meu computador ele ainda é meio fraco para jogar e ele ainda não consegue rodar todos os gráficos de um bom jeito. Por exemplo, o Xbox, ele oferece um serviço que eu consigo jogar nos servidores da própria Microsoft, jogos mais pesados do que o meu computador permite. Por exemplo, eu posso jogar Forza ou posso jogar FIFA, que são jogos que meu computador não rodaria, mas graças à tecnologia de hoje a gente sabe que isso é possível. Eu tive um pequeno problema com a câmera aqui, mas agora eu vou continuar falando um pouco sobre as tendências do futuro em relação aos computadores, que são principalmente a generativa, APUs avançadas e a continuação do cloud, que já foi o que eu falei, pelo menos em relação aos jogos. Então, para começar com a IA generativa, a gente vai ter a renderização inteligente de conteúdo procedural. Isso significa basicamente que a IA generativa ela vai se tornar cada vez mais parte dos jogos. Então, por exemplo, jogos como Minecraft, eles vão sim integrar a IA generativa, que como todo mundo sabe, antigamente, o Minecraft, por exemplo, sempre foi um jogo que tinha os mundos infinitos, mas isso não acontecia por conta da IA generativa. Isso acontecia por uma série de cálculos que, durante a pesquisa do grupo, a gente descobriu. Mas conforme eles vão adaptando essa IA generativa, os mundos vão ficar cada vez mais criativos e mais inteligentes. Agora falando sobre as APUs avançadas, que é uma nova tecnologia da AMD, a gente vai ter a integração da CPU e da GPU em um só componente, que provavelmente vai ser mais barato do que ter 2 componentes de um nível bom separados. Vai ser mais barato ter um sozinho inteiro, que além de tudo ele vai reduzir o gargalo, vai tornar o sistema mais rápido, vai tornar a comunicação entre os 2 componentes mais rápidas. Agora, continuando sobre o cloud, vai ter sim integração com o VR. Então, as experiências imersivas, além de você ter um ambiente que você pode sempre rodar, o ambiente eu quero dizer um sistema que vai sempre conseguir rodar por conta de como eu expliquei no slide anterior. A Microsoft, por exemplo, disponibiliza um sistema em cloud onde você pode, por exemplo, rodar o jogo que você quiser em um sistema mais fraco, um sistema que não era para estar conseguindo rodar um jogo mais pesado, como por exemplo, eu já joguei muito Forza no cloud, ou já também joguei bastante, se não me engano, tinha Rainbow Six, que era, por exemplo, jogos que o meu computador não conseguiria rodar, mas eu conseguia rodar graças à experiência do cloud. Agora, pulando para o próximo slide. Meu Deus. Aí, no próximo slide,
a gente tem a nossa conclusão e o que a gente espera para o futuro dos jogos, que é isso que a gente acredita que os jogos eles são o principal catalisador do futuro da tecnologia. Então, basicamente, como os jogos eles empurram o avanço da tecnologia com a IA generativa, com o cloud, com as APUs, por exemplo, que foi o que eu expliquei, eles continuam movimentando a nossa sociedade para ela dar cada vez mais um passo para ela se tornar mais tecnológica. Então, essas tecnologias como o Ray Tracing, também, por exemplo, eles estão só impulsionando a nossa evolução para um futuro melhor. É o que a gente concluiu como grupo e é o nosso desfecho da apresentação.